Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Bem, amigos, estamos de volta com mais uma lição bíblica baseada na nossa carta aos Hebreus, que estamos estudando neste trimestre. E hoje nós vamos abordar Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Apenas lembrando que na lição passada nós vimos aquela exortação forte, possivelmente a exortação mais forte do Novo Testamento, que é no sentido da perseverança dos cristãos, perseverarem, não serem indolentes na caminhada espiritual. O perigo do fracasso, da apostasia, ele é real, foi o que nós detalhamos. Mas vimos que isso o autor usou de forma parentética, porque ele queria, era a intenção dele, introduzir a doutrina do sacerdócio de Cristo de uma forma mais aprofundada. Lembrando aqui que ele, autor, tem a intenção de mostrar a superioridade de Jesus sobre o antigo sistema, a antiga ordem, e dentro desse sistema, dentro dessa ordem, estava o sacerdócio levítico. Ele queria tratar disso, mas viu que os seus leitores, ele viu que a sua intenção estava esbarrando na falta de maturidade, na falta de crescimento espiritual. Então ele trouxe ali no capítulo 6 aquela exortação para o crescimento espiritual. Ele queria tratar a coisa mais profunda, tratar de alimento sólido. Pois bem, tendo trazido aquela exortação, mostrando que o cristão deve progredir, deve crescer e ter cuidado para não fracassar na fé, não voltar atrás, não apostatar, que esse perigo realmente era real. Agora ele vai tratar em minúcias do sacerdócio, agora no contexto de Melquisedeque. É interessante como o argumento do autor ele vai crescendo, ele vai aumentando. E aqui já trazendo uma palavra para o superintendente, para o coordenador da EBD, para o professor. É importante você destacar isso, essa forma como o autor desenvolve a sua temática, de uma coisa simples ele vai crescendo para as mais complexas, e mostrando a superioridade de Jesus nessa argumentação que ele adotou. Então agora ele vai mostrar o sacerdócio de Cristo. Mas poderia alguém perguntar, mas como Jesus é sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Porque a tribo de Levi, o sacerdócio arônico, no Velho Testamento, era limitado a ele. Não tinha sacerdócio de outra tribo, Deus limitou. Como é que o autor vai falar que Jesus é sacerdote ou sumo sacerdote dentro ou fora desse contexto? Fora dessa linhagem. Veja que coisa interessante. É aí que ele introduz uma nova ordem sacerdotal. Ele traz para o cenário aquela figura
enigmática lá do Velho Testamento. Melquisedeque, que quando Abraão encontra-se com ele e lhe devolve o dízimo, né, de tudo quanto tinha, é abençoado. É abençoado. E a Bíblia trata em poucas palavras quem era esse Melquisedeque, rei de Salém. Ele é um sacerdote rei. E aí o autor, de uma forma inspirada e bem interessante, ele liga esse sacerdote de Jesus, ele vê na profecia do Salmo 110, quando Davi diz assim: o Senhor prometeu, o Senhor jurou, o Senhor não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que o autor está mostrando? Existe uma outra ordem sacerdotal, existe uma ordem superior, superior a quem? A ordem levítica. Jesus faz parte desse sacerdócio. Os reis do Velho Testamento, que eram líderes também espirituais e deveriam ser exemplos, mas eles não tinham essa prerrogativa de sacerdote. Então o sacerdote que foi rei, Melquisedeque, e Jesus, que é da ordem de Melquisedeque. Há um debate muito acalorado e muitas vezes que é tratado de uma forma exaustiva, quem era esse Melquisedeque? Nós abordamos no livro de apoio, fizemos uma exegese bem interessante sobre esse Melquisedeque, para que você tenha uma maior fundamentação, porque com certeza vai aparecer questionamentos: quem é este Melquisedeque? Alguns autores, bons escritores, acreditam que ele seria uma teofania, seria uma manifestação do Cristo lá no Velho Testamento. Seria o Cristo pré-encarnado. Mas nós não seguimos essa linha nesse comentário. E eu vou mostrar as razões disso no livro de apoio. Nós vamos seguir uma tradição protestante muito forte, né, mostrando quem era esse Melquisedeque, que era uma figura real, uma pessoa real, vidente, né, e que o autor traz isso, ou mostra isso como um tipo de Cristo. Então essa lição ela é muito importante, porque ela vai mostrar que o sacerdócio de Jesus era legítimo, era um sacerdócio válido, porque ele pertencia a uma ordem superior. Eu abordo aí, nós vemos aí em 3 pontos. Eu coloquei a lição que você tem, a lição 7, eu coloquei que quanto ao aspecto de sua tipologia, ele era um sacerdócio com realeza, exatamente essa questão que eu acabei de tratar, um sacerdote rei. Há uma abordagem de Dona de Carlos muito interessante, nesse capítulo do sacerdócio de Cristo, que nós trouxemos algumas lições que nós sintetizamos. Muito interessante a gente abordar isso. Um sacerdócio firmado na justiça, o próprio rei de justiça, que era aplicado a Melquisedeque, que era tipo de Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Aí nós vamos ter ali o tempo de Sidkenu, ele hebraico, e vai mostrar essa justiça, né, que Cristo é ela na sua plenitude. Colocamos aí algumas referências bíblicas para você conferir. Um sacerdote com legitimidade divina. O autor, esse contraste entre Melquisedeque e Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, mostrando a origem espiritual desse sacerdócio. E nós abordamos isso no nosso livro de apoio, você vai entender isso bem direitinho. Eu coloquei que deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. Exatamente isso que o autor quer mostrar. Pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma
o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Maravilha, coisa interessante, né? A palavra de Deus é realmente interessante. Nós mostramos também que ele era um sacerdócio, era superior quanto ao aspecto de seus atributos. Ele era um sacerdócio santo, inculpável e imaculado. Tudo isso caracterizava o sacerdócio de Cristo. Então Jesus, vemos aí que ele é superior em tudo, até mesmo poderíamos dizer aqui superior à própria figura histórica de Melquisedeque, ao sistema levítico. A Bíblia diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não era ele, evidentemente, era semelhante, era um tipo. Então, queridos, mais uma vez uma lição bíblica que vai nos enriquecer. Nós temos o privilégio, né, de termos esse sumo sacerdote como nosso intercessor, porque ele está rogando por nós, pela igreja. Isso nos deixa em paz, nos deixa tranquilos, né, nos deixa fortalecido para continuarmos a jornada. Passe isso para os seus alunos, interaja com eles e você vai ter, com certeza, desempenhado bem a sua função. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.